Olha, a reforma da Previdência é alguma coisa que já deveria ter acontecido, não é? Já deveria ter acontecido. Quero chamar a atenção das pessoas para o seguinte: nós já vivemos o primeiro momento. E o primeiro momento foi aquele momento quando o Brasil militou em favor de si mesmo e destruiu a ponte do viés ideológico, né? O viés ideológico, nós arrebentamos ele. O Brasil foi para as ruas, o Brasil cantou o hino nacional, o Brasil vestiu verde e amarelo, criança, adolescente, jovens, adultos, anciãos, homens, mulheres. Os cristãos brasileiros se abraçaram. Homens de confissão evangélica, de confissão católica, espíritas, e eu insisto nisso, nós divergimos doutrinariamente, mas convergimos e precisamos continuar assim, em defesa da vida, em defesa de valores, contra aqueles que 20 anos no poder, eu digo 20 anos porque eu quero incluir os dias de Fernando Henrique, né? Porque ideologicamente Fernando Henrique e Lula, eles são gêmeos da mesma placenta, eles pensam da mesma forma. O Fernando Henrique é ateu, né? Me lembro de um debate em São Paulo com o Jânio Quadros, ele afirmou que era ateu, quando o Jânio Quadros tirou um crucifixo do pescoço e mostrou que era cristão e tal, era candidato a prefeito de São Paulo, mas é ateu, pensa da mesma forma, eles pensam iguais. E esse país é cristão, não pode estar batendo palma. Nós somos, como cristãos, muito crédulos, Samuel. Nós somos crédulos. Quando a pessoa diz que está caminhando por um caminho, onde está estendendo a mão, sendo misericordioso, chama a nossa atenção. O PT chegou ao poder dizendo que ia combater a corrupção. Olha, o Brasil queria isso tudo. E que ia combater miséria no Brasil. As pessoas acreditaram, milhões de brasileiros, eu acreditei. Milhões de enganados, eu também enganado. Nós fomos, nos juntamos e eles se tornaram presidente. E chegaram ao poder, o que fizeram? Striptease moral em praça pública. Além de assaltar o país, criaram um esquema violento de acorrentar, de algemar os pobres pelo estômago no Brasil, enquanto eles assaltavam, em um esquema violento, onde entregaram o país para 6 empresas de JBS, a Odebrecht, era quem comia tudo do Brasil, não tinha empréstimo para pequeno empresário, para microempresário, para médio empresário, e até para alguns grandes empresários, que quebraram, que foram embora. Quando o Paraguai percebeu isso, começou a abrir linha de crédito e fazer facilitamento, e muitas empresas foram embora para o Paraguai, né? Recebendo condições e não sendo acharcados lá. Então, esse primeiro momento da explosão do viés ideológico, que foi feito pelo Brasil, quando as pessoas me abordam na rua, nos aeroportos, que vêm me dar um abraço, eu agradeço muito, tirar foto comigo, e dizem obrigado pelo que você fez pelo Brasil, eu digo não, nós fizemos igual. Eu fiz igual a você, você fez igual a mim, você foi para as ruas por causa dos seus filhos, por causa da escola, por causa do Brasil, por causa dos nossos valores e por causa da nossa fé. Você fez igual a mim, você fez igual a Jair Bolsonaro, todos nós fizemos igual, na mesma proporção. Agora, nós estamos vivendo um segundo momento. A reforma da Previdência, o Lula tentou fazer a reforma da Previdência, e eu quero lembrar, para quem tem memória curta, que o senador Tião Viana, que foi governador do Acre por 8 mandatos, irmão do senador Jorge Viana, que era o governador do Acre e o irmão era senador, ele era o líder no Senado. Ele inventou uma tal chamada PEC paralela, que eu nunca vi isso na minha vida. Era uma PEC para fazer a reforma, eles fizeram outra paralela, que no fundo era uma mentira desvalida aquilo, eles tentaram fazer a reforma, queriam a reforma, é só entrar no YouTube, para poder desmascarar o discurso que eles fazem agora. E põe assim, Lula falando sobre a reforma da Previdência, você vai ver o que ele fala. Dilma falando sobre a reforma da Previdência. Ela fala um monte de palavras lá que você não vai entender, porque você sabe que o raciocínio dela é curto, não bate, né? Mas é falando sobre a reforma. Então, todos eles, e agora bancam de hipocrisia. E ela é preciso, e eu digo a você, Samuel, não por mim, nem pelo Carlos que está aqui do meu lado, nem por você. Ela é importante para o Brasil do futuro. Ela é importante para a Jasline, minha filha. Ela é importante para a Esté, minha neta. Ela é importante para a Helena, minha neta. Ela é importante para os nossos filhos. Então nós não temos que olhar para o nosso umbigo nesse momento, né? E ficar choramingando.
Porque, na verdade, ninguém nunca contou mentira. Todos nós soubemos sempre que a reforma da Previdência teria que ter sido feita. Eu acho que demorou, foi demais, demorou um pouco de vir essa proposição para a Câmara dos Deputados. E aí, Samuel, essa reforma, que daqui a 10 anos, você vai ter 5 pessoas trabalhando para... 5, um trabalhando para sustentar 5. O que será o Brasil dos próximos 10 anos, o Brasil dos próximos 20 anos? Tem que fazer os maiores devedores pagar, claro, dívida ativa para eles, se preciso sequestrar os bens deles. Você sabia que o PT é um dos maiores devedores da Previdência? É. Eu nem sabia, não. PSOL, todos eles devem a Previdência. Esses partidos, todos eles devem a Previdência. Os grandes partidos devem a Previdência. Não é só a JBS que deve também. Todas essas grandes empresas estão comprometidas e têm que ser executadas. Tem que ser executadas. Mas resolve? É um grão de areia na areia do mar. Mas tem que dar o exemplo. E aí eu chamo a atenção para esses novos parlamentares, para a aprovação da Previdência, que é necessária para o Brasil. Esses novos parlamentares, eu quero afirmar uma coisa para você aqui, e para vocês que estão me ouvindo na rádio, e eu quero afirmar para o Brasil inteiro, que esses novos parlamentares, deputados federais e senadores que lá estão, eu afirmo a você que quase 90% dos deputados federais, tirando o pessoal de esquerda, mas 90% dos novatos que chegaram agora, eles se elegeram com vídeo de Bolsonaro, com vídeo meu, repetindo o que nós falamos. Nos seus estados, indo para a rua com narrativas nossas. O Congresso Nacional vivia cheio de gente atrás para tirar foto, fazer vídeo e postar vídeo. Eu tinha dia na minha vida, vocês viram aqui, que eu ficava aqui com a lista fazendo vídeo para todo mundo no Brasil, tanto para o Senado como para a Câmara Federal. Essa gente ganhou a eleição, chegou, Deus permitiu, mas estão lá tudo calado. Todo mundo calado. Eu fico vendo a proposta do presidente, vejo o PT, o PSOL, se levanta, ataca descaradamente, como se o Brasil inteiro sofresse de amnésia e nós não sabemos quem eles são, como se eles nunca tivessem sido governo, tivessem tido a oportunidade de fazer e não fez. O discurso é porque não taxa as grandes fortunas. Eles ficaram 20 anos no poder, porque vocês não taxaram? Taxaram as grandes fortunas? Não, vocês ficaram amigos das grandes fortunas para tomar 30% de tudo deles, para poder roubar, dar riqueza para os filhos, para os asseclas da América Latina. Bolsonaro tem que fazer a reforma agrária. Tem que fazer reforma agrária responsável, sim. Não é invadindo terra produtiva, sabe? Armados, cheio de foice na mão, cheio de machado, com escopeta na mão. E o dono da propriedade, que é o dono, não pode se defender, porque se uma arma for encontrada na sua fazenda, ele é criminoso. Então, o maior disparate do mundo. Por que eles não fizeram reforma agrária? Passaram tanto tempo no poder, era para não precisar mais de reforma agrária. Porque eles que são de esquerda não estavam lá, eles não fizeram. Então, quando eu vejo, sabe, o presidente sendo atacado, o governo sendo atacado, ministros, quando eu vi Paulo Guedes sendo atacado pelo filho de Zé Disseu, um filho de rato. Filho de rato. E filho de rato é rato. Atacando um ministro que traz uma proposta de reforma da Previdência para o Brasil, que eles poderiam ter feito lá atrás. O cara é atacado e ninguém se levanta, ninguém grita, ninguém chia, ninguém liga o microfone, mandar o cara calar a boca, não. Daí a pouco passou 2, 3 meses de mandato, cada um é um, e eu fico pensando, meu Deus, eu fico vendo na televisão, cadê esses caras que ia lá atrás de vídeo, que ia lá atrás disso, daquilo, sabe? Agora, todo mundo calado. E essa reforma tem que fazer. Agora os caras não querem fazer a reforma pensando neles, na reeleição. E agora eu leio um absurdo, uma afirmação de Paulinho, presidente nacional do Solidariedade, da Força Sindical, que esse Paulinho verbalizou, porque está em tudo que é jornal. Está em tudo que é jornal, está nas redes sociais, uma afirmação dele, dizendo que o Centrão, que são os partidos que se juntaram no processo eleitoral contra o Nanico, partido do Bolsonaro, que o Centrão está avaliando, como é que se diz? Desidratar a reforma, não votar ela como ela é, para não permitir a reeleição de Bolsonaro.
Gente, isso é o final dos tempos. Então quer dizer que essa gente não pensa no Brasil. Eles não estão pensando nas próximas gerações, nos filhos, nos netos, é neles, é na reeleição deles. Sabe, para dizer que o presidente está contra os trabalhadores, que eles estão a favor dos trabalhadores. Quer dizer, vamos desidratar, não vamos votar, vamos então desidratar ela, vamos emendar ela, nós temos maioria, esse chamado Centrão, né? Foi o mesmo Centrão que se reuniu e ficou de um lado e deixou só a gente de um lado aqui. O povo ficou de um lado e esse cara do outro. Então quer dizer que o Centrão vai desidratar a reforma da Previdência para não reeleger Bolsonaro. A outra leitura invertida é a seguinte: então quer dizer que se acontecer a reforma da Previdência, acerta financeiramente o Brasil, equilibra o Brasil, o país volta a gerar emprego, o país cresce e Bolsonaro é reeleito. Gente, que desgraça é isso? Que desgraça é isso? E o cara vai e verbaliza, assim, diz que no Dia do Trabalhador vai lá e fala, e tem afirmativas em jornais. Agora, eu quero ver os deputados novos que se elegeram agora, que são Brasil, que são de direita, que foram para a rua, que vestiram verde e amarelo. Eu queria cobrar pelo menos daqueles que eu gravei vídeo para eles. Porque cadê vocês? Abre a boca. Responde pro Paulinho da Folha. Sobe no pescoço dele. Morde na jugular dele. Cadê esses senadores? De 8 que nós apoiamos, eu e Malafaia, elegeu 6. Cadê? Não vejo. Isso é um absurdo. Então o Brasil tem que se levantar. O Brasil precisa, as pessoas que foram para a rua, mais uma vez, vocês não vão estar defendendo Bolsonaro. Vocês não foram, nós não fomos para a rua por causa de Bolsonaro. Eu não fui na rua por causa de Bolsonaro. Eu fui pelo Brasil, pela minha fé. Eu fui pelos meus valores, eu fui pelas minhas netas, eu fui pelas minhas filhas. Bolsonaro foi o homem que Deus levantou para tirar o pino na granada, para explodir a ponte do viés ideológico. Deus o levantou. Agora, esse universo de parlamentares calados, porque foi assim que Pilatos ficou. Foi assim que Pilatos ficou. A indecisão em cima do muro. Eu vi um vídeo, eu não sei se alguém me contou, é que tinha um cara em cima do muro, de um lado era o céu, do outro lado era o inferno. E aí, do outro lado, os anjos fazendo tossida. Vem para cá, pula para cá. Os anjos, os arcanjos chamando, vem, aqui é paraíso. E do outro lado, o diabo sentado com os braços cruzados. Quietinho. Olhando, só olhando. E os anjos fazendo campanha do outro lado, pula para cá, pula, pula. E o cara ali em cima, indeciso, olhava para lá. E o diabo deu nem bola para ele. Diz que tinha um filósofo, o filósofo resolveu fazer uma pergunta para o diabo. Falou assim: eu não estou entendendo você. Não estou lhe entendendo. Porque está os anjos do lado de cá fazendo campanha para o cara, pula, 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 pula. Está esse cara aí indeciso. E você não reage. O diabo falou assim: eu vou reagir para quê? O indeciso já é meu. Quem não tem posição já é meu. Já acaba sendo perdido. É por isso que a palavra de Deus é o seguinte: ó, se tu não é frio nem quente, tem que estar de um lado ou do outro. Ou tu é quente ou tu é frio. Eu te vomito da minha boca. Eu te vomito da minha boca. Então, onde é que estão esses parlamentares que se elegeram com o discurso de Bolsonaro? Vocês se elegeram repetindo Bolsonaro, o discurso era esse, não está fazendo nada daquilo que disse que não ia fazer. Ele está fazendo o que disse que ia fazer. Não tem novidade nenhuma nisso. Tem novidade botar um ministro da Educação que diz aqui não tem ideologia de gênero, o ministro da Educação diz nós não teremos mais prova do Enem com proposições e charadas e casca de banana com ideologia de gênero, sabe, com aborto. Não tem novidade. Como é que foi a eleição? Um presidente patriota, que tenha Deus no coração, tenha coragem de enfrentar a violência e defender esses valores. Ora, não tem nada demais nisso. Aí fica, não. Aí o presidente da Câmara vai lá e critica o presidente da República, que o presidente da República tem que sair das redes sociais. Sair das redes sociais como? O povo das redes sociais está aqui assistindo nós. Para quê? E aí você vê uma barbaridade dessa e eu quero fazer um anúncio aqui para o povo. Você me chama de Magno Malta. Você esqueceu, me chamou de senador. Eu não sou senador. Né? Okay. Eu sou ex-senador, né? E passou, certo? Então, veja bem, eu tive minha carteira assinada aos 14 anos de idade. Eu tenho 46 anos de contribuição.
É mole ou quer mais? 46 anos, naquela época que as crianças não eram oferecidas como mão de obra para o tráfico. Elas podiam trabalhar e ter carteira assinada. Quando eles inventaram esse negócio de trabalho escravo, quem dá um trabalho para uma criança vira bandido, minha carteira foi assinada com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Eu tenho 46 anos de contribuição. Eu não pareço que eu sou um garotinho, mas eu tenho 60. Se somado aos meus 40 anos de ser de contribuição, passa lá de 100 muito, mas passa muito. Passa muito. Eu já podia ter saído do Senado aposentado. Não pedi aposentadoria. Diz que todo senador podia se aposentar com 33 mil reais. Isso não é a verdade. Se eu pedir minha aposentadoria hoje, escute bem, eu vou me aposentar com entre 17 e 19 mil reais. Porque eu contribuo e pago uma complementar. Agora eu vou dar uma notícia para você, de primeira mão. Você vai, eu estou falando no rádio, nas redes sociais, porque hoje à noite eu estou no SBT com o Ratinho, 2 dedos de prosa com o Ratinho, já foi gravado, e eu já falei isso lá para o Ratinho. Pasme você, eu não sou senador mais, então eu não tenho salário. Eu vivo da minha agenda. E quem trabalhou e lutou como eu até hoje, nada mais justo do que eu recolhi. Era me aposentar. Saí aposentado do Senado. Ou pedi aposentadoria. Eu não saí aposentado. Eu não pedi aposentadoria. E vou lhe dar a terceira informação agora. Eu não vou pedir aposentadoria. Eu vou esperar a reforma da Previdência. Depois da reforma eu vou pedir, porque eu quero me aposentar como qualquer cidadão brasileiro. Eu não vou pedir aposentadoria. Eu vou me aposentar depois da reforma votada, nos moldes da reforma votada. Aí a pessoa, alguns falam comigo, não, pai, mas você contribuiu, você tem direito. Mas nesse momento, o Brasil está sendo chamado a um sacrifício para se restabelecer. O Brasil é como se fosse um fígado inchado, doente, precisa tomar boldo, remédio amargo. E quando você convoca todos para esse momento importante, todos precisam participar. E eu sou desse todos, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no futuro, da nova geração, desse novo Brasil, que não é um novo Brasil que vai ficar bom agora com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu, você, Samuel, essas mais quase 3 mil pessoas que estão ao vivo conosco aqui agora, na live, que estão me ouvindo, e certamente essa live depois ela vai reverberar, nós fomos para a rua, foi querendo um outro Brasil, com uma outra escola, com outro discurso, com outro tipo de comportamento, sem violência, enfrentando as drogas, enfrentando o bandido. Esse Brasil nosso. Por isso, eu estou comunicando ao Brasil. Quem pensou que eu já tinha me aposentado, quem escreveu besteira nas redes sociais, que eu me aposentei com 33 mil reais, como todo senador, e não é verdade. A minha aposentadoria seria entre 17 e 19, acho que 17. Se eu pedisse agora, certo? Com todo o direito do que eu recolhi. Só que eu não vou me aposentar. Aí as pessoas me questionaram, quando eu acabei da entrevista lá, gravar minha entrevista no SBT, mas, caramba, o senhor está sem mandato, né? O senhor não é empresário, o senhor não tem... O senhor vive das suas palestras, da sua música. E se sua aposentadoria lá depois da reforma for 3, 5 mil reais, estou satisfeito. Estou satisfeito. A gente passa da vida, a gente precisa contribuir com a vida para deixar um legado para as pessoas. Então está aqui para você a informação. Eu não me aposentei, não vou me aposentar, não vou pedir aposentadoria, eu vou pedir depois da reforma, porque eu quero me aposentar como todo cidadão brasileiro que é convocado ao sacrifício. Quando o Temer chamou para votar o Congresso Nacional, a PEC do teto, do orçamento, eu entrei na mesma semana com uma PEC, reduzindo o salário dos senadores pela metade para 15 mil reais, senadores e deputados federais. Você quer me perguntar onde é que a PEC está? Ela está trancada em alguma gaveta.
porque ela foi abafada para não ir adiante. Reduzi em 50%. E fiz a mesma proposta para que os partidos tivessem o congelamento do fundo partidário por 20 anos também. Então eu penso que é um momento de sacrifício para todos. E aí você vê, eu quero ver, sabe? Eu vejo verbalizar o Kim do MBL, menino competente, preparado, tem números, conhece números, e os números estão na proposta da Previdência, está lá na proposta, está na justificativa, o rombo, né? E aquilo que nós podemos ter, né? Acima de 1 bilhão, 1 bilhão, 1 trilhão. 1 trilhão, acima de 1 trilhão, a princípio era 1 trilhão e 200, mas se ficar em 800 trilhões, bilhões, já está bom. 600 bilhões, maravilhoso também, mas a proposta é que fique acima de 1 trilhão para recuperar a economia desse país e gerar emprego. Então, é responsabilidade de todos nós. Então, ela é necessária, por isso eu peço às pessoas que façam esforço, que passe e-mail, que ligue, que entre nas redes sociais dos seus senadores, dos seus deputados federais, para que a gente possa mudar esse momento turvo da vida do país. E a mim assusta muito essa declaração do presidente do Solidariedade, do Paulinho, de que vamos desidratar. Então é a política de terra arrasada, quanto pior, melhor, para Bolsonaro não se reeleger. É como se estivesse dizendo para o Brasil, se a gente votar a reforma da Previdência, o Brasil melhora, o Brasil vai gerar emprego, o Brasil muda a sua cara, mas em compensação, Bolsonaro se reelege presidente da República. Isso é fútil, isso é vulgar, sabe? Isso chega a ser, isso beira a raia da indecência, uma afirmação como essa.